1959, em uma pequena escola dos Estados Unidos, os alunos recebiam uma tarefa curiosa: imaginar o futuro. Cada criança deveria escrever ou desenhar algo sobre como acreditava que o mundo seria dali a 50 anos. Os papéis seriam guardados em uma cápsula do tempo para ser aberta apenas em 2009. Enquanto muitas crianças desenhavam foguetes, carros voadores e cidades futuristas, uma menina chamada Lucinda Embry fez algo perturbador. Ela escreveu uma infinidade de números, quase em transe. A professora, sem entender, guardou o papel junto dos outros. 5 décadas se passaram. No ano de 2009, a cápsula do tempo foi aberta. Os papéis foram distribuídos entre as crianças da nova geração e um deles acabou nas mãos de Caleb Cussler, filho de John Cussler, um professor de astrofísica que ainda sofria com a perda da esposa. Quando John viu o papel de Caleb, achou curioso. Ao invés de desenhos infantis, o que estava diante dele era uma longa lista de números aparentemente aleatórios. Naquela noite, enquanto observava o papel mais de perto, John teve uma sensação estranha. Ele percebeu que uma das sequências correspondia exatamente à data de um grande desastre aéreo, seguido pelo número de vítimas e até a localização. Intrigado, começou a comparar os outros números com eventos históricos. Para sua surpresa, todos batiam: terremotos, incêndios, acidentes. A cada sequência, uma tragédia real. A lista, na verdade, era uma previsão precisa de desastres ao longo de 50 anos. Assustado, John percebeu algo ainda mais perturbador. Os últimos números do papel correspondiam a datas que ainda não haviam acontecido. O próximo desastre estava a poucos dias de distância. Ele tentou ignorar, achando que poderia ser coincidência, mas a inquietação não o deixava em paz. Quando o dia chegou, John decidiu ir até as coordenadas indicadas. No local, um acidente terrível ocorreu diante de seus olhos. Um avião caiu em plena rodovia, explodindo em chamas. John tentou ajudar, correndo para salvar sobreviventes em meio ao fogo, mas a cena foi devastadora. O número de mortos correspondia exatamente ao que estava escrito na sequência. Naquele instante, ele teve certeza. O papel de Lucinda realmente previa o futuro. John mergulhou em pesquisas. Descobriu que Lucinda havia sido uma criança perturbada, que ouvia vozes e parecia atormentada por visões. Ela cresceu obcecada pelos números até sua morte prematura. John buscou contato com os familiares dela e conheceu Diana, filha de Lucinda, e a pequena Abby, neta dela. Aos poucos, descobriu que Abby também ouvia as mesmas vozes que Lucinda ouvia quando criança. E Caleb, seu próprio filho, também começava a escutar sussurros misteriosos. Enquanto investigava, John percebeu que não se tratava apenas de acidentes isolados. A lista caminhava para uma conclusão apocalíptica. Os últimos números não previam centenas de mortes, mas sim milhões, talvez bilhões. Era a previsão de uma catástrofe global. Ele acreditava que seria um gigantesco evento solar, capaz de destruir a vida na Terra. Ao mesmo tempo, figuras misteriosas surgiam à distância, observando Caleb e Abby. Homens silenciosos, de aparência estranha, sempre de preto, que pareciam estar ligados ao destino das crianças. Eles nunca se aproximavam demais, mas deixavam uma sensação de ameaça. Com o tempo, John descobriu que esses seres não eram humanos comuns. Enquanto as previsões iam se cumprindo, a tensão crescia. John tentou alertar autoridades, mas ninguém acreditava. A mídia começou a noticiar erupções solares cada vez mais fortes, e os sinais apontavam para algo inevitável. Ele percebeu que o mundo estava prestes a enfrentar o fim. O desespero de John se misturava ao medo de perder o filho. Ele passou a lutar não apenas contra a fatalidade dos números, mas também contra seu próprio ceticismo. Tentava encontrar uma forma de salvar Caleb, de salvar Abby, de impedir que o presságio final se cumprisse.
mas cada passo mostrava que não havia escapatória para a humanidade como um todo. No auge do pânico, os estranhos homens de preto se revelaram. Eles não eram ameaças, mas sim guias. Vieram de outro lugar, talvez de outro mundo, enviados para proteger apenas os escolhidos, as crianças que herdariam o futuro. Caleb e Abby estavam entre eles. Em um momento de dor e resignação, John entendeu que seu papel não era impedir o fim, mas garantir que seu filho tivesse um recomeço. Quando a tempestade solar atingiu a Terra, a destruição foi total. O céu se iluminou com uma explosão de fogo cósmico. Cidades foram devastadas, a natureza sucumbiu e o planeta, como era conhecido, chegou ao fim. John, impotente, abraçou os pais e sua família em um último gesto de amor e aceitação. Enquanto isso, Caleb e Abby eram levados pelos seres misteriosos em uma nave reluzente. Transportados para um novo mundo, cheio de campos abertos e uma árvore solitária, eles se tornaram o símbolo de um recomeço. A humanidade, em sua antiga forma, havia desaparecido, mas através das crianças escolhidas, a esperança continuava viva. A mensagem final era clara: nem todos seriam salvos, mas o futuro não estava perdido. Da destruição nascia uma nova chance. Os presságios de Lucinda se cumpriram até o fim. E John, mesmo diante da morte, entendeu que havia um propósito maior. O ciclo da vida humana na Terra se encerrava, mas em outro lugar, longe dali, uma nova história estava apenas começando. E aí, meus amiguinhos, o que vocês acharam dessa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias como essa.